Ainda encontro a fórmula do amor. Fórmula do amor. Ainda encontro a fórmula do amor. Fórmula do amor. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e você está no Cientificaliente, o canal que mistura a ciência do amor de um jeito diferente. Agora estamos começando a nossa playlist sobre Ellen Fisher e as neurociências do amor. Nós vamos falar de neurociências, vamos falar de estudos mais pesados, neurológicos, falar de uma coisa mais biológica. E eu trouxe a Ellen Fisher por ser a pesquisadora que mais traduz direitinho como é que funciona essa química que está dentro da gente. Que a gente sempre diz, eu me apaixonei e pintou uma química aqui entre a gente, pintou aquela química, aí você seduz aquela gatinha falando isso, você seduz aquele gatinho com esse papo, mas você não sabe o que está acontecendo, você não sabe que química que está acontecendo dentro. Hoje nós vamos discutir como é essa química do amor. As neurociências representam uma grande evolução no campo das ciências do comportamento, assim, as neurociências é a maior evolução que teve nessa área de estudos do comportamento, principalmente da década de 90 para cá, vamos dizer assim, que se entendeu até como a década do cérebro, enfim, e se teve muitos estudos, as neurociências cresceram muito, né? Quando se fala neurociências, são várias ciências que estudam a questão neurológica. A gente está falando da neuropsicologia, que acho que é a principal para mim, que sou psicólogo, mas tem neurobiologia, neurofísica, um monte de coisa, enfim, tá? Então, várias ciências que foram estudar a parte neurológica, isso foi uma das maiores áreas do conhecimento humano, assim, dos últimos tempos, né? Então, é uma área que evoluiu bastante, né? E uma das áreas que absorveu esse conhecimento foi a ciência do amor. O amor cresceu muito enquanto conhecimento quando trouxe e agregou esses conceitos das neurociências. Mas muitas das descobertas das neurociências elas estão associadas com teorias psicológicas, né? Então esse é um dos motivos para se estudar a teoria psicológica, mais ou menos, né? Assim, também acho que esse é um dos motivos para a gente estudar neurociências, né? Porque se a gente estudou a teoria psicológica e depois estudou a neurociência e a neurociência foi critério para validar essa teoria psicológica, a gente pode ir direto para a neurociência, né? Isso é uma das grandes razões para a gente valorizar esse estudo da neurociência, né? Mas de qualquer forma, as neurociências ainda estão engatinhando muito, por isso que a teoria psicológica ainda se faz necessária. Quando a gente diz I love you, a gente desenha um coraçãozinho. Só que esse coraçãozinho está errado. Assim, é óbvio que está errado, porque o amor está no cérebro. A gente tem vários pensamentos, tudo que é tipo de coisa que o amor provoca, está tudo no cérebro. O coração é só uma bomba de sangue que a gente tem no nosso corpo para fazer o sangue circular melhor, que nem a bomba de água que tem numa residência, num prédio. Assim. É só isso que faz o coração. O coração não serve para muita coisa, quer dizer, bombear o sangue é muito importante, mas não é uma estrutura tão complexa quanto o cérebro, e o amor nitidamente está nessa estrutura que é o cérebro. Então, na próxima vez que as menininhas ficarem desenhando coraçãozinho no caderno, você corrija essas menininhas românticas apaixonadas e diga, não, tá aqui no cérebro, esse negócio é tudo neurológico, tá? Então é I brain you, pode ser alguma coisa assim, né? Por que a gente diz que tá no coração, assim? Isso começou lá no Antigo Egito, assim. Os antigos egípcios acreditavam que o coração era a sede do pensamento. Tudo que a gente tinha de pensamento, o coração era a sede, né? Então o que a gente acha que o cérebro faz, os egípcios achavam que era o coração que estava fazendo, né? A ideia deles é como o cérebro tem 36 canais que ligam o resto do corpo, tem ligação para todo o corpo a partir do coração.
deve ser o coração que manda no corpo. O cérebro tem ligação, mas não dá pra ver, né? Aquela medicina precária lá dos egípcios não dava pra ver essas ligações do cérebro com o restante do corpo, né? E devido à importância, o coração ele era mumificado com bastante atenção, né? Era a parte principal, assim, nós temos que manter esse corpo, vamos concentrar muita atenção em conservar o coração dessa múmia, né? E o cérebro é tipo, é só uma qualquer coisa lá, um lixo lá que vamos descartar, vamos tirar fora pra poder mumificar melhor, enfim, o cérebro não tinha tanta utilidade para os egípcios, né? Então, tá aqui a referência, enfim, do Landeira, enfim, quem eu conheço, amigo meu. E então a gente vai falar que o amor tá no cérebro, tá? O amor tá no cérebro, então quando desenharem coração, desenhem dessa maneira, talvez fica mais romântico, pelo menos, não diria que mais romântico, mas mais preciso, né? Que é o objetivo da ciência. E como é que se descobriu? Então, essa tradição dos egípcios durou até o Império Romano, até Galeno, tá? Galeno é um dos heróis da medicina, enfim, que é um dos grandes pioneiros da área da medicina. Ele tratava gladiadores que saíam das brigas, assim, os gladiadores tudo detonado. Enfim, então ele desenvolveu muito do que se sabe hoje da medicina. E Galeno, então, no Império Romano, foi o primeiro a dizer que não, a sede do pensamento e, consequentemente, do amor está no cérebro, né, e não no coração. Mas diversas reações do nosso comportamento têm base no sistema nervoso, né, e elas são associadas com amor. Do tipo euforia, a gente fica eufórico assim, quando se apaixona, enfim, isso é uma coisa que o amor nos causa e que o cérebro que coordena, né. Perda de apetite também. A gente fica bem alteradinho quando está muito apaixonado, o nosso apetite se altera, né? Cérebro faz isso. Insônia, também outra coisa do cérebro. Perde noites de sonos pensando na mulher amada. Quantas já perdi, né? Hiperatividade, também, coisa cerebral que o amor nos provoca. Estresse, bem-estar. E isso aqui é a referência, que não é uma coisa que o amor provoca, né? Enfim, mas a gente tem, então, várias reações, né? E, inclusive, uma delas é taquicardia, né? Coração batendo mais rápido, né? Isso é vinculado com o coração, né? A gente sente no coração, mas quem manda o coração bater mais rápido é o cérebro. Então, essa é uma relevância da gente estudar a partir da neurociência. Agora eu gostaria de falar então sobre a nossa principal estrela desse vídeo, que é a antropóloga Ellen Fisher, enfim. A Ellen Fisher, ela é uma professora de antropologia, pesquisadora do comportamento humano da Rutgers University e estudou a atração romântica interpessoal por mais de 30 anos. Ela foi pesquisadora do Museu Americano de História Natural em Nova York, assim, que ele é um museu bem famoso, assim, para quem já foi, enfim, Nova York é uma cidade famosa, os turistas que já foram em Nova York, simplesmente atravessar o Central Park está nesse museu lá de onde a Ellen Fisher trabalhou, né? Então, Museu de História Natural, né? Eu fui nesse museu, mas não entrei porque a entrada era muito cara, nem me lembro quanto é que era, mas era muito cara a entrada. E como Nova York é cheio de atrativos, eu só quis bater uma foto lá na entrada e já era, né? Ela tem vários livros publicados no Brasil, traduzidos para o português, como Por que Amamos, Por que Ele, Por que Ela e Anatomia do Amor. Então são vários livros, eu possuo dois, eu possuo o Por que Amamos e o Anatomia do Amor, são os dois que eu tenho, enfim, dela. Não tô com eles para mostrar para vocês, mas eu juro que tenho, estão presos no meu armário na Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda, assim, e não posso ir lá durante a pandemia, tá? Mas então são vários livros muito bons da
da Helen Fisher, né? Sobre ela, ela nasceu em 1947 nos Estados Unidos, mas se nacionalizou canadense. Ela ganhou um grau duplo de antropologia e psicologia na University of New York em 1968. Nos Estados Unidos é super comum a pessoa ter esse tipo de grau em duas coisas, a pessoa ganha um major e um minor em outra coisa. Então isso é uma coisa que é comum dos americanos, né? E aí tanto o mestrado quanto o doutorado dela foram em antropologia física na University of Colorado em Boulder, então uma universidade famosa lá do Colorado, do estado do Colorado. E a doutora Helen Fisher era uma das principais especialistas na biologia do amor e atenção, pelo menos para o senso comum, né? E ela é estudiosa de referência da comunidade de pesquisa sobre o tema do amor. Em 2005 ela foi contratada pela Match.com para ajudar a construir o Chemistry.com. Então, o que ela foi contratada pela Match.com. Imagino que vocês já tenham ouvido falar dessa empresa. Se vocês não ouviram falar, vocês devem ter ouvido falar de sites como Par Perfeito, Tinder, muitos outros, enfim, agora eu me esqueci, mas a Match.com é uma multinacional dos sites de relacionamento de amor, tá? Ela é uma empresa com ações em bolsas de valores, que só para ter uma noção, então ela é uma grande multinacional. Qualquer site de amor, de relacionamento que começa a crescer, que vê que tá crescendo, a Match.com compra, ela tem meio que um monopólio disso, mais ou menos como o Facebook tem um monopólio do mercado de redes sociais. Apareceu o Instagram, pode ser que cresça, e o Facebook comprou a Match.com, faz isso, né? E essa empresa então contratou a Helen Fisher para fazer o Chemistry.com, que foi um site que usou a experiência dela para criar um sistema de acasalamento, que é um termo técnico para isso, né? Com base em hormônios e personalidade. Então, a ideia é tentar, do site Chemistry.com, tentar ler como é que as pessoas têm essa questão de neurociências, como é que está a parte biológica dela para adequar pessoas de uma maneira biologicamente mais parecidos e tentar juntar os casais dessa maneira, né? Então, Helen Fisher foi contratada para fazer esse site. Imagino que ganhe bem para fazer isso, né? E ser um sonho de consumo meu de emprego é trabalhar com essas coisas, né? A Helen Fisher também foi palestrante nas conferências anuais da TED, dessa empresa de palestras, dessa outra multinacional que domina o mercado de palestras, né? 2006 e 2008, né? Mas eu tô falando da TED principal, tá? Porque a TED faz vários eventos locais, mas existe um evento TED principal que chama grandes figuras, grandes personalidades. E a Helen Fisher foi convidada então 2 vezes para esse evento principal das TEDs, né? Essa aqui é a carinha dela, então, para vocês conhecerem um pouco da Helen Fisher. Eu não conheço pessoalmente, enfim, gostaria, né? Mas o que a gente quer falar dela são as 3 vias do amor, que esse é o objetivo principal, talvez, desse vídeo, de descobrir quais são as 3 vias do amor, assim, que esse vídeo vai falar dessas 3 vias por alto, mas nós vamos ter um vídeo separado explorando cada uma dessas vias na nossa playlist sobre neurociências do amor. Então ela resumiu o amor, assim, tipo, isso é só para resumir, porque isso é muito mais. O cérebro é um organismo muito complexo, mas a gente pode resumir o amor em 3 principais vias, né? As 3 são relacionadas com hormônios ou neurotransmissores vinculados com o amor. A primeira via que eu queria falar para vocês é a via que ela denominou de via da luxúria. E ela se resume ao anseio por satisfação sexual, essa busca que a gente tem por incessante, por estar satisfeito sexualmente, por satisfazer nossos impulsos sexuais, né? E a luxúria está associada em testosterona tanto em homens quanto em mulheres, que no senso comum tem gente que acha que mulher não tem testosterona, mas tem testosterona também. É num nível muito menor do que em homens, né? Mas um pouquinho de testosterona já faz um baita de um efeito em mulheres, porque mulheres são muito sensíveis
a testosterona. Então, mesmo sendo menos, ela já faz algum efeito nas mulheres e é responsável também por mulheres buscarem essa satisfação sexual incessantemente. A segunda via que a gente tem é o sistema de recompensa, o famoso sistema de recompensa. Isso é um sistema, né? E o que o sistema de recompensa provoca é o amor romântico, e ele é definido pela autora, pela Ellen Fisher, como o êxtase e as sensações boas relacionadas ao parceiro. Então a gente está falando do amor romântico, daquela coisa mais mágica, enfim, do nosso amor, né? E a gente tem como principal neurotransmissor a dopamina, que é ela que vai trazer essa coisa de recompensa, de todas as sensações boas do amor, e é isso que nos vicia no amor, né? Assim, a questão da dopamina, porque é muito bom receber cargas de dopamina, mas também tem outros neurotransmissores como norepinefrina e serotonina também são dois neurotransmissores importantes. A serotonina está vinculada principalmente com a dopamina também está vinculada com a felicidade, mas os antidepressivos que a gente tem são relacionados principalmente à serotonina. E a terceira via que eu quero falar para vocês é a via da ligação. O sentimento faz a gente permanecer unido, fiéis e monogâmicos, né? A gente fica junto com uma pessoa só, escolhe aquela pessoa e fica muito grudado com aquela pessoa. Então tem uma via cerebral que faz isso. Então, a monogamia, então, que provoca essa via, está relacionada a vasopressina em homens e ocitocina em mulheres. A gente tem substâncias diferentes para falar da ligação tanto em homens quanto em mulheres, tá? Assim, a vasopressina é para os homens e para as mulheres. Então isso é a coisa do amor, de nos manter ligado, de nos manter em exclusividade com alguém, né? Então muitas vezes é aquele papo da pessoa que trai, né? A pessoa que trai sempre tem esse papo assim, mas a gente é feito para trair, o homem é feito para trair, né? O homem é feito para ser um traidor, assim. Não, o homem é feito tanto para ser o traidor quanto é feito para ser monogâmico, tá? Por causa da vasopressina. E mulheres a mesma coisa. Então a gente sempre quer dizer assim, a gente é biologicamente feitos para atrair. Isso é metade da verdade, tá? A gente é biologicamente feito para atrair, mas também é biologicamente construído para ter um amor romântico com uma pessoa só, assim. Na verdade, a gente é biologicamente feito para ser confuso, e é isso que a gente é. A gente é um bando de ser confusos, né? A gente tá sempre em conflito com várias vias do amor, cada uma agindo de um jeito diferente, como o nosso canal Cientificamente. Então, como de tradição, eu peço aquele like, eu peço que você inunde o cérebro do professor de dopamina com aquele like, que deixa o professor bem feliz, né? E peço também para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Isso aqui é um canal que discute tudo que é ciência do amor, todo o conteúdo do amor, mas de maneira científica. Então eu peço a inscrição de vocês. Nos próximos 3 vídeos desse canal, nós vamos ver como cada uma das 3 vias neurológicas do amor agem para formar o nosso sentimento. Então espero que vocês gostem, que vocês assistam esses próximos 3 vídeos e até lá. Um grande abraço!